Capítulo 28. O fim da Revolução Espiritual. Após 15 dias de febre e delírios, acordei serenamente em uma manhã de intenso sol em Tebas. Eu não sabia dizer o que havia acontecido e rezava para que os últimos acontecimentos tivessem sido apenas um doloroso pesadelo. Sennefer não pôde me dar essa boa notícia, porque realmente aqueles acontecimentos trágicos haviam ocorrido. Eu então me levantei da cama com joelhos fracos e vários quilos a menos. Andei alguns metros até a janela e apreciei o movimento rotineiro das ruas da capital do Império. Em seguida, fiz uma rápida refeição e me dirigi às margens do Nilo, onde passei longas horas refletindo sobre a tragédia que havia ocorrido. Em alguns momentos, era difícil controlar a dor da perda e eu chorava intensamente, sentado sobre um sicômoro que me protegia do sol forte do horário do zênite de Ra. Somente algumas horas depois percebi que o povo andava pelas ruas com vestes típicas do luto e realizando os rituais tradicionais quando ocorre a morte de alguém importante. Lembrei-me do faraó e resolvi perguntar a um transeunte do que se tratava, e ele respondeu: "Onde estivestes, homem? Como não sabes que o faraó morreu vítima de um atentado?" Eu desconversei, dizendo que já sabia, apenas acreditei que tratava-se de um outro falecimento. O homem então aproximou-se e disse-me ao pé do ouvido: "Deves estar te referindo ao desaparecimento do nobre Ramoses?" "É verdade, todos na cidade comentam, mas não podemos falar abertamente, porque ele foi proscrito. Sei lá por que motivo." O homem provavelmente não sabia que eu era genro de Ramoses. Apenas concordei com as suas palavras, com amargura no olhar, e disse: "Obrigado pelas informações, agora devo ir." E segui pelas margens do Nilo, meditando sobre os acontecimentos. Durante aquela semana, fiquei sabendo que 3 dias antes da condenação de Ramoses, o faraó tinha sofrido um atentado enquanto dormia em seu quarto. Na manhã do dia seguinte ao crime, os servos descobriram o jovem rei inconsciente, com sangue escorrendo pelas narinas. Os médicos sacerdotes de Amon foram chamados e rasparam a cabeça de Tutancâmon, descobrindo um único ferimento na parte dorsal da cabeça, onde o pescoço se liga ao crânio. Eles então diagnosticaram que era uma enfermidade da qual nada se poderia fazer, apenas deveria ser aguardada a vontade dos deuses. Um grupo de sacerdotes foi convocado para realizar orações e cânticos mágicos para que o faraó recuperasse a saúde. O inesperado, então, ocorreu. O faraó recobrou a consciência e pediu a presença imediata de Ramoses para tratá-lo. Aquecenamon, que estava muito abatida, amaldiçoou-se por não ter pensado naquilo antes e enviou um emissário à procura do grande médico do Egito, mas este não o encontrou. Na mesma noite, Aie promoveu o julgamento de Ramoses e Issé, sem que o casal real soubesse. Nos dias seguintes, o faraó tornou a perder a consciência, alternando momentos de lucidez e inconsciência. O seu cérebro estava inchado por causa do traumatismo nas meninges. Era necessário abrir a cabeça do faraó para reduzir a pressão intracraniana. Só assim ele viveria. Aie sabia que Ramoses era o único com capacidade e coragem para realizar uma cirurgia tão ousada no faraó. Portanto, encarregou-se de evitar que isso acontecesse. Assim, uma semana depois, Tutancâmon entrou em estado de coma profundo, vindo a falecer no final da estação da cheia do Nilo, com 19 anos de idade, 2 dias antes de eu me recuperar do choque que sofri com a morte de meus familiares. No dia seguinte à minha recuperação, tentei visitar Aquecenamon, mas não pude chegar nem mesmo perto do palácio. As visitas estavam proibidas por Aie.
Um motivo apresentado era o estado de prostração da esposa real do faraó em razão dos tristes acontecimentos. Retornei então às minhas atividades para esquecer um pouco a dor da separação da minha amada Sé. Enquanto isso, a atividade dos artesãos para preparar o sepultamento do faraó era alucinante, pois ninguém imaginava que um jovem Tutancâmon, sempre saudável e vivaz, faleceria tão cedo. O seu túmulo estava longe de ser concluído, portanto Aie se apropriou de um dos pequenos túmulos destinados a nobres importantes para sepultar o jovem faraó. A tumba era tão insignificante que quando Ramsés II construiu seu imponente mausoléu, os operários despejaram toneladas de lascas de rochas extraídas do novo túmulo sobre a entrada do de Tutancâmon, apagando todos os seus vestígios por mais de 3.000 anos, protegendo assim dos saqueadores de túmulos durante esse longo período. Ramsés foi encontrado despojado de todos os seus bens, enquanto Tutancâmon foi descoberto por Howard Carter em 1922 com seu túmulo intacto e sua múmia protegida por belíssimo sarcófago de ouro puro. Como havia apenas 70 dias para concluir o serviço fúnebre, artesãos trabalharam dia e noite pintando as paredes do túmulo, porque o trabalho em relevo seria muito demorado. O vizir Aie rompeu o lacre da tumba onde estavam sepultados Akenaton e Nefertiti e transferiu várias peças funerárias para o futuro túmulo de Tutancâmon, inclusive o famoso sarcófago de ouro utilizado pelo rei menino e que ficou famoso após sua descoberta em 1922 era de Nefertiti. Os artesãos simplesmente retiraram a máscara de ouro da mais bela mulher da antiguidade e colocaram uma nova, feita com os moldes do rosto do jovem Tut. Dos 3 sarcófagos utilizados para proteger a múmia do faraó, um dentro do outro, o segundo era Akenaton e o último de Nefertiti. Além disso, os jarros canópicos de Nefertiti, Semkare, onde são guardadas as vísceras do morto, foram reutilizadas para Tutancâmon. Aie ainda não tinha visto com atenção o rico material funerário que Akenaton havia elaborado para sua amada. Na busca de peças para Tutancâmon, ele deslumbrou-se. Assim, resolveu apropriar-se de várias peças, pois em breve seria o faraó e precisava preparar a sua morada eterna. Aie surrupiou quase todos os ricos pertences de sua filha. Despojada de seus bens, a múmia de Nefertiti foi transladada para outra tumba, próxima a de Tutancâmon, e repousa lá até os dias atuais. Enquanto os embalsadores preparavam o corpo do faraó para a morada eterna e os artesãos de toda a região confeccionavam o aparato necessário para o sepultamento, Aie informou a Aquecenamon que ela deveria casar-se com ele para manter o Império Egípcio unido. A jovem rainha sabia que o vizir tinha matado seu marido, o que lhe causava ainda mais indignação por seu absurdo pedido de casamento. Ela então decidiu escrever ao rei hitita Supililiumas, pedindo que este enviasse um de seus filhos para casar-se com ela e tornar-se rei do Egito, pois um servo de seu reino, um homem que não possuía sangue real, estava forçando-a a casar-se com ele. O rei hitita não acreditou no pedido, pois anos antes os 2 povos lutaram intensamente pelo poder na região. Agora aquela união seria algo impensável entre 2 nações que se odiavam. Mas Aquecenamon continuava enviando cartas, até que Supililiumas encaminhou um emissário ao Egito para estudar o caso de perto. Ele foi recebido em audiência oficial pela rainha e retornou à terra de Hati, convicto da serenidade do compromisso da filha de Nefertiti. Aie descobriu a pretensão de sua noiva
e informou ao general Horemheb. Poucas pessoas odiavam tanto os hititas como o chefe do exército egípcio. Durante o sepultamento de Tutancâmon, Horemheb enviou tropas para interceptar qualquer comitiva de hititas em direção à capital do império. Suppiluliumas, nesse mesmo período, enviou seu filho, o príncipe Zananza, para casar-se com Aquecenamon e tornar-se rei do Egito, unindo as duas grandes nações. Durante a cerimônia fúnebre de Tutancâmon, Aie, como sumo sacerdote de Amon, realizou a cerimônia de abertura da boca do faraó. Ele vestia a tradicional pele de leopardo e encostou na boca da múmia um instrumento mágico que daria ao jovem rei a respiração na outra vida, e recitou os versos mágicos que acredito não desejava que se realizassem. És jovem de novo, vives outra vez. És jovem de novo, vives outra vez, para todo sempre. Aquecenamon chorava copiosamente, e agora restava-lhe apenas cumprir o ritual do luto e rezar para que o príncipe hitita chegasse antes do seu inevitável casamento com o abominável vizir do Egito, o qual considerava apenas como um assassino inescrupuloso. Após o funeral de Tutancâmon, o vizir Aie enviou sua esposa Tei para Mênfis com o objetivo de ficar livre para fazer a corte à rainha do Egito. Vale lembrar que naquela ocasião Aie estava com 62 anos de idade e a pobre Aquecenamon, no auge de sua juventude, com 21 anos. Ela relutou como pôde, pedindo ajuda aos conselheiros e ao próprio Horemheb, mas esse último arrepiava-se somente em pensar que teria de ajoelhar-se aos pés de um príncipe hitita. Logo ela se convenceu de que não adiantava lutar. Aie era um servo, mas o homem mais poderoso do Egito. Nós, do povo, de nada sabíamos, porque após a morte do faraó, as notícias da casa real tornaram-se cada dia mais raras. Somente no dia em que a guarnição partiu em viagem para o deserto, na caça do príncipe hitita, é que obtive alguma informação. Horemheb espraguejava em seu escritório, dizendo: onde essa menina está com a cabeça? Já não chega tantos faraós incompetentes. Agora temos uma menina mimada que quer casar-se com um dos nossos maiores inimigos. Vê, Radamés, lutamos como cães danados na Síria para mantermos a independência e a supremacia na região, e agora a rainha quer entregar o trono da nossa terra para os bárbaros hititas. Isso jamais permitirei. Naquela mesma semana, Quermossa retornou de viagem, simulando não estar a par dos graves acontecimentos que aconteceram em nossa casa. Acreditei em suas palavras e mantive-me à distância, pois agora eu senti um asco incontrolável em relação a ela. Mesmo quando Quermossa tentava tratar-me com todo carinho e atenção, eu relutava em aceitar os seus mimos. A morte de Sé e de Ramoses parecia ser algo insignificante para ela. Isso causava-me ainda mais revolta. Em determinada noite, depois de várias semanas, quando Aquecenamon aguardava ansiosa pela chegada do rei hitita, o vizir Aie entrou nos aposentos reais e disse-lhe: minha rainha, volto a lembrar-te da importância de nos casarmos o mais breve possível para mantermos a paz e a ordem em nosso país. Não deves esquecer-te do teu compromisso com o povo. Ela disfarçou e disse que desejava aguardar ainda mais algumas semanas. O vizir sorriu maliciosamente e falou: minha criança, é inútil esperar o príncipe hitita, porque a essa hora o nosso exército está no deserto com vários carros de combate para interceptá-lo. Acredito que ele já esteja morto, pois a ordem é exterminar toda a comitiva daquele povo maldito, que ousa cruzar o seu sangue vil com o puro sangue egípcio. Aquecenamon virou-se assustada, enquanto o velho vizir cobiçava suas belas formas com o olhar. Ela colocou as mãos no rosto e chorou, à medida que ele dizia:
É inútil adiar o nosso casamento. Faze o que é melhor para a terra de Queme. Tem um gesto digno do cargo que ocupas. Ela não mais relutou. Na semana seguinte, enquanto o príncipe Zananza e sua comitiva eram assassinados friamente, pois estavam sem escolta de guerra, Aie e Aquecenamon casaram-se em uma cerimônia reservada no palácio. O povo teve acesso somente ao pão e às cervejas tradicionais e aos anéis comemorativos que eram distribuídos com o nome dos noivos. Aie assumiu o título de Keper Queruperu Ra, a forma das metamorfoses de Ra, e cingiu a dupla coroa do Alto e Baixo Egito, tornando-se o penúltimo faraó da 18ª dinastia. Nas semanas seguintes, a esposa de Aie, Tei, tão assustada quanto ele, retornou para Tebas e assumiu o palácio, relegando a frágil menina a segundo plano. Um mês depois, Aquecenamon bebeu um copo de vinho com veneno mortal, abandonando o mundo cruel que matara seus pais, suas irmãs e o marido. O assassino do príncipe Zananza desencadeou a ira do rei hitita Cipililiumas, que enviou tropas para invadir o Egito e vingar a morte do filho. Ao recebermos aquela notícia de Mênfis, fomos convocados imediatamente ao quartel-general de Horemheb, que disse com uma voz rouca e autoritária: os malditos hititas voltam a atacar a sagrada terra negra, Queme. Portanto, nosso dever é partir imediatamente ao seu encontro e mostrar-lhes mais uma vez a nossa força. E urrando, erguendo a machadinha na mão esquerda e a massa egípcia na outra, ele concluiu: nenhum verme hitita porá as mãos imundas em nossa nação enquanto eu viver. Os soldados gritaram enlouquecidos com a empolgação do grande general e partiram rumo às suas casas para despedirem-se de seus familiares e prepararem-se para a viagem. Eu aproveitei que Horemheb estava sozinho e disse-lhe: grande general, desejo ser liberado dessa missão. Ele me mirou nos olhos e respondeu com indignação: está louco, Radamés? Sabes que aprecio a tua estratégia de guerra e jamais admitirei não contar contigo nessa batalha? Eu fiquei alguns segundos em silêncio e falei: Horemheb, peço-te como amigo. Perdi minha esposa há pouco tempo. Não encontro forças para lutar. Eu serei mais um estorvo do que uma peça importante no esquema militar. Ele sacudiu a cabeça de forma negativa e contestou: Radamés, lembra-te da guerra que te ergueu ao cargo que possuis? Saístes daqui triste e desesperançoso. Homem, a guerra renova as nossas forças. Inclusive eu estava com saudade de uma batalha contra os malditos hititas. Eu te garanto que retornarás renovado. Eu sorri sem nenhuma convicção e disse-lhe resignado: está bem, irei despedir-me de Kermossa e preparar minha bagagem. Amanhã pela manhã estarei aqui junto aos outros oficiais e os soldados. Girei sobre os calcanhares e quando já ia trespassando a soleira da porta, Horemheb chamou-me novamente. Eu me virei e ele fez um sinal para que eu aguardasse. O general agachou-se e abriu um pequeno fundo falso na parede, que fazia às vezes de cofre, e retirou uma série de papiros. Ele ergueu-se e jogou-os sobre a mesa, bem a seu estilo ríspido. Eu olhei sem entender e ele falou de forma afável: Radamés, és um bom homem, alguém em quem confio, apesar do teu passado nebuloso. Sempre me foste fiel e salvaste a minha vida em uma batalha delicada. Não posso permitir que vivas sem saber o que desencadeou a morte de tua esposa e de teu sogro. Vendo a minha ansiedade, ele empurrou em minha direção os papiros. Ali estavam as cartas que Ramoses recebeu de Heliópolis e que Quermós havia entregue ao vizir Aie. Eu as peguei e olhei uma a uma, tentando compreender como aqueles documentos
comprometedores foram parar nas mãos de Horemheb. Ele sentou-se na cadeira e rapidamente esclareceu-me. Aie passou-me essa documentação após a morte de Ramoses. Quem entregou a ele foi a tua segunda esposa, Quermossa. Aie me pediu para não falar-te sobre isso, mas não posso admitir que vivas sobre o mesmo teto que aquela serpente, sem que saibas o que ela fez e quem ela é. Acredito que a confiança é tudo na vida, e essa mulher não é confiável. É por esse motivo que não me apego a nenhuma, pois nenhuma mulher é digna de confiança. Com os papiros entre as mãos, quase estrangulando-os de tanta angústia, respondi de forma mecânica, com o olhar fixo na mesa à minha frente. Issé era uma mulher confiável, a mulher mais formidável que já conheci. Não sei como fui tão monstruoso ao ponto de colocar outra mulher em minha casa, tendo a maior entre todas a me amar. Os imortais me abençoaram, mas eu não soube compreender. Horemheb ficou em silêncio, percebendo que já estava falando demais. Eu meditei por alguns segundos e perguntei: posso levar esses documentos comigo? Sim, eu já deveria ter queimado esses papéis. Utiliza como prova do crime, quando fores julgar com as próprias mãos a traidora que vive sobre o seu teto. Eu já estava me preparando para partir, quando me lembrei da promessa de Horemheb, quando o salvei na guerra da Síria. Horemheb, quando salvei tua vida, dissestes que eu poderia pedir-te qualquer coisa e atenderias o meu pedido. Estou certo? Ele vacilou alguns segundos e disse um sim reticencioso. Eu sentei-me novamente e falei: gostaria de pedir-te que quando retornares dessa campanha militar, que te fará ainda mais vitorioso e respeitado pelo povo, mates Aie e assumas o cargo máximo da nação egípcia. Horemheb saltou como se fosse impulsionado por uma mola e me disse em voz baixa, mas autoritária: que dizes, Radamés? Achas que sou um traidor e que matarei o nosso soberano? Eu recostei-me na cadeira e respondi sorrindo: não vejo problema nenhum nisso, pois desde que nasci, isso foi o que eu sempre vi nas duas terras. Akenaton foi morto para roubar-lhe o cargo, Nefertiti também. E agora Tutankhamon teve o mesmo fim. Todas as pessoas que um dia eu amei foram mortas por Aie. Akenaton, Nefertiti, Ramoses, Issé, Tutankhamon e quem sabe até mesmo Akhensenamon. Portanto, desejo que Aie seja destruído e sua memória apagada de nossa história, para que ele não possua vida eterna. Horemheb ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu-me: o que posso dizer-te é que sou um homem de palavra. Sempre cumpro com o que prometo. Eu disse um dia que atenderia qualquer pedido teu por salvar minha vida. Em seguida, ele deixou escapar um sinistro sorriso. Agradeci a sua atenção e me ergui da cadeira para partir. Eu estava saindo em passos lentos do escritório quando me virei novamente e falei: Horemheb, gostaria de te pedir também que expulses os sacerdotes de Amon dos cargos administrativos do Egito. Essa corja apenas suga o sangue do nosso povo. Ademais, deveria promover o bondoso Deus de Akhenaton. Somente a força militar faria com que o povo aceitasse e seguisse o verdadeiro Deus, não deixando influenciar-se pelas intrigas do Deus obscuro. O general fechou o semblante e respondeu ríspido: Radamés, já fizesse o seu pedido, e mesmo que não tivesse feito, jamais aceitaria essa tua louca ideia de promover esse Deus fraco que não apoia a guerra. Agora vai arrumar as tuas coisas e preparar-te para a viagem, pois eu preciso despachar alguns documentos antes de partirmos amanhã, quando o Ra surgir no horizonte. Eu agradeci e saí do escritório a passos lentos. Não era bom abusar da paciência de Horemheb. Caminhei por algumas horas pelas ruas, tentando esfriar a cabeça, que parecia que ia estourar a qualquer instante. A única coisa que passava em minha mente
era uma forma de poder retroceder no tempo e corrigir o ato absurdo de Quermosa, mas isso era impossível. No final da tarde, retornei para casa, onde Quermosa me recebeu radiante. Ela estranhou os meus gestos maquinais e minhas respostas monossilábicas, mas continuou a me abraçar, tentando quebrar o gelo. Meditei por alguns segundos, respirei fundo, procurando encontrar as palavras para lhe perguntar o motivo do ato tão macabro. Por fim, joguei os papiros sobre a mesa, assim como fizera Horemheb, e perguntei: que fizestes, criatura? Ela regalou os olhos e reconheceu, de pronto, as cartas comprometedoras que entregara ao vizir do Egito. Ela mordeu os lábios e disfarçou por alguns instantes. Em seguida, resolveu responder com agressividade, dizendo: fiz o que deveria ser feito. Nunca me respeitaste nessa casa, tratando-me com menosprezo em relação a ela. Meus olhos ficaram injetados de raiva, mais parecendo duas bolhas vermelhas cor de fogo, assim como os demônios da mitologia cristã. Eu derrubei então as coisas que estavam sobre a mesa e gritei: és louca? Matar alguém somente por inveja? És maldita. Espero que os demônios do Amente te torturem pela eternidade pelo crime que cometeste. Se acreditas que terias meu amor pelo que fizeste, agora fica sabendo que terás o meu ódio por toda a eternidade. Ela correu em minha direção até ficar com o rosto a 10 centímetros do meu e disse sussurrando, com voz pausada: se estás com saudades da sua querida esposa, une-te a ela, já que não tivesse capacidade para salvá-la de ser murada viva. Aquela ameaça fez-me perder a razão. Quando ela se virou, tentando fugir para o quarto, peguei pelos cabelos com a mão direita e a virei em minha direção. Saquei a adaga que todo soldado carregava no cinturão e cravei, de cima para baixo, no pescoço de Quermosa. O golpe da faca rompeu a artéria carótida interna e a veia jugular externa. O sangue quente espirrou na minha face. Essas lembranças são tão vivas e me trazem muita angústia. Agora, relembrando essas cenas, tenho a certeza absoluta da importância das incontáveis reencarnações para alcançarmos a evolução espiritual. Graças a Deus, os séculos seguintes nos permitiram diversas encarnações juntos, em que eu e Quermosa resgatamos os nossos erros de desavenças. Hoje seguimos o caminho do amor, ensinado por Jesus. Somos bons amigos e trabalhamos para espargir amor e não buscamos mais atender tão somente aos nossos impulsos e caprichos. O corpo de Quermosa, então, amoleceu-se e o seu rosto e os lábios ficaram rapidamente pálidos. Os seus olhos indagavam-me o porquê de tanta violência. Sem poder falar por causa do dano ocorrido na região da laringe, ela apenas endereçou-me um significativo olhar, que se desfez em segundos, pois as suas vistas perderam o brilho. Mas eu ainda pude ler seus pensamentos, que diziam: só fiz isso porque eu te amo. Lentamente fui soltando o corpo sem vida, que ainda estava entre os meus braços. Rapidamente fez uma poça de sangue no centro da sala, enquanto eu subia mecanicamente para o terraço. Lá sentei-me em uma poltrona e fiquei apreciando o sol, descendo em direção ao horizonte. Atom, o Deus de nossas crenças, partia mais uma vez para o mundo obscuro, permitindo que as trevas dominassem nossas vidas, assim como acontecia comigo naquele instante. Eu então levantei-me e caminhei até as colinas nos arredores de Tebas. Subi até o alto de uma delas e fiquei apreciando o movimento incessante das águas do Nilo. Presa em meus pensamentos amargurados, caminhei 2 passos em direção à beira do pequeno penhasco. Estanquei o passo e fiquei balançando, como se estivesse desejando o ingresso para a terra do poente, pela porta dos fundos.
Naquele momento ouvi a voz de Ramoses dizendo-me: Radamés, não cometa esse gesto que te causará um sofrimento inenarrável. O suicídio é um dos atos mais contrários à lei de Atom. Ele dá a vida, somente ele pode tirá-la. Era possível, inclusive, sentir a mão de Ramoses sobre o meu ombro, mas eu não ousava olhar para trás. Minha evidência mediúnica poderia me fazer ver minha bela Issé, compadecendo-se de mim por cometer um ato tão desprezível. Novamente balancei-me e novamente ouvi a voz de Ramoses. Essa atitude não nos aproximará. Pelo contrário, ficaremos um tempo ainda mais longo separados. Abandonar a vida antes do prazo determinado pelo Pai somente atrasará a tua caminhada, Radamés. Resiste, por Deus, resiste. Eu me balancei um pouco mais e ouvi a bela e serena voz de Sé. Não faça isso, meu amor, não faças. Eu te amo e não quero te ver sofrer. Eu apenas disse: preciso descansar. Há muita dor em meu coração. Não terás descanso depois deste ato, pode ter certeza. Mesmo com todo o apoio e aconselhamento daqueles que mais amei naquela vida, embalei o meu corpo definitivamente em direção ao penhasco. Em meio àquela, bati com o joelho direito em uma rocha antes de submergir nas águas do Nilo. Ao debater-me nas corredeiras do rio sagrado, pude ver Issé e Ramoses abraçados entre lágrimas no pico da colina. Mas já era tarde. Ali eu começaria a colher o inferno que tinha semeado para mim mesmo. Apesar de já ter engolido muita água e a dor lacinante que sentia no joelho, parecia que a vida não se extinguia. Debatia-me por longo tempo, sem saber que fazia isso em espírito, pois o meu corpo fora encontrado pelos soldados no dia seguinte, preso entre caniços de papiro à margem do Nilo. Ali terminava um período único no contexto religioso e filosófico do Antigo Egito. A Revolução de Amarna foi um acontecimento em paralelo na terra de Queme, porque durante os mais de 3.000 anos de sua história, o povo foi politeísta. Acreditava nos inúmeros deuses que estabeleceram os fundamentos de sua cultura e não teve grandeza para acompanhar o progresso traçado pelos planos superiores. Caso isso tivesse ocorrido, provavelmente hoje o Egito seria uma grande nação. Somente 1.500 anos depois, o monoteísmo voltou ao Vale do Nilo, mas já era muito tarde para os projetos da alta espiritualidade. Devemos sempre estudar as novas oportunidades que surgem em nossas vidas. Somente através do estudo e do discernimento seremos sábios. Se fugirmos das mudanças impostas pela evolução, com medo de perdermos o controle sobre o que dominamos, jamais seremos felizes. O duplo país, então, voltou ao seu curso natural, feliz por poder continuar a viver aquilo que sempre lhe foi comum, perdendo a grande oportunidade de crescimento espiritual que traria ao seu povo uma vida melhor e mais feliz. Sem a necessidade de seguir pela estrada da dor, que acompanha a todos que se negam a evoluir pelo agradável caminho do amor e da sabedoria. Depois de um longo período, que me pareceram séculos, fui resgatado do turbilhão das águas pelas mãos generosas de Ramoses. Ele então me disse: conseguimos intervir perante o grande tribunal de Atom para resgatar-te. Deves retornar ao cenário da vida humana para lá corrigir as tuas falhas e auxiliar novamente no programa da evolução espiritual da humanidade. E assim, reencarnei entre os hebreus, como escravo do próprio povo de que antes eu me orgulhava de possuir o sangue. Mas já não era mais belo e saudável. Eu tinha um grave problema respiratório e mancava da perna direita. Somos apenas atores no teatro da vida,
buscando em cada nova encarnação vencer as nossas imperfeições morais que nos separam da luz de Deus. E foi assim que casei-me com uma mulher com deficiência nas cordas vocais, quase sem fala, mas sempre autoritária e vingativa, que chamava-se novamente Quermossa. Aguardamos ansiosamente a chegada de Moisés, o libertador, ao qual deveríamos auxiliar na sagrada missão de difundir entre o povo de Israel a crença do Deus único, Jeová, Yahvé, que significa aquele que cria. O mesmo Deus Atom que criava a vida e abençoava com seus raios solares no Egito, agora teria de apresentar-se sobre uma forma autoritária, para que os seus indisciplinados filhos aprendessem a respeitá-lo, a amá-lo e a obedecê-lo durante uma longa caminhada pelo deserto, que duraria 40 anos. Ali estavam reunidos os mesmos sacerdotes de Amon e o povo supersticioso de Tebas, da 18ª dinastia, mas agora na pele da raça hebreia, que foram escravizadas pelo orgulhoso povo egípcio. Mas essa é uma outra história. Quem sabe Jesus nos permita contá-la em outra oportunidade, sobre a orientação do grande Hermes Ramoses? No próximo e último vídeo, entramos no epílogo.